E assim, Alex, para a gente finalizar, eu queria que tu mandasse um recado para quem é empresário e o que é que ele precisa avaliar na contabilidade dele hoje. O que é que a contabilidade dele hoje, ele enquanto empresário, ele precisava saber, olha, porque às vezes eu me deparo, por exemplo, a minha folha de pagamento eu recebo no dia que eu quiser, né? Eu digo, ó, fechou o mês, dia 31 eu estou com a folha. E eu vejo gente no quinto dia útil do mês subsequente esperando o contador entregar a folha. Eu recebo o meu simples no começo logo no início do mês. E eu vejo empresário recebendo o simples, que é para pagar dia 20. No dia 20 ele batendo cabeça com o contador, porque não recebeu ainda o simples, não. Aí eu vejo o meu contador, né, a contabilidade, tem acesso ao sistema, pega as informações, tudo automático. E eu vejo empresário pegando esses documentos ainda nessa época digital, pegando papel e levando para o contador fisicamente, porque o contador disse que era obrigatório ter aqueles documentos para poder ele fazer a contabilidade. Então, assim, eu trabalho com consultoria e vejo muitas aberrações, né, nas contabilidades, nas empresas que a gente presta consultoria. Mas eu queria que você mandasse um recado assim para finalizar a nossa conversa. Assim, o que é Uhum. que o empresário precisa avaliar, tirando o lado emocional, né? Porque às vezes eu já me deparei, o cara é irmão, é um parente próximo, é um compadre, tal. Tirando esse lado emocional e indo para o racional, o que é que ele tem que considerar como sendo um bom contador ou um bom escritório de contabilidade? Tá certo, entendi. Tadeu, na verdade, hoje, a primeira pergunta que você tem que se fazer: cadê o balanço patrimonial da minha empresa? Eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque o balanço é uma foto do teu negócio. E a qualquer momento, nesse mundo digital que nós estamos vivendo, você pode ser questionado e você tem que dar uma resposta para o fisco. Tá certo? Então, cadê? Eu tenho um balanço. Esse balanço está me dizendo que eu tenho quanto de lucro. Isso está coerente com a minha declaração de pessoa física? Pronto, essa é a primeira situação. E as outras, Tadeu, são consequências. Por exemplo, para eu ter um balanço patrimonial, para eu saber se eu estou numa tributação correta, eu preciso, no mínimo, de rotinas. Tá certo? Então, eu vou te dar um exemplo. Tu falou que a gente pega tudo digital, né? A gente não pega mais papel. E é uma grandíssima verdade. Só que não adianta nada se você tem um contador e ele está fazendo isso, parabéns. Mas eu preciso dizer que ele precisa adotar rotinas. E essas rotinas você tem que ser feita com todo cuidado e tem que ter um mínimo de experiência para isso. Por quê? Vamos lá, vou te dar um exemplo do que acontece muito com pessoas que chegam aqui com a empresa arrebentada. Então, o cidadão chegou, Alex, estou devendo tanto de imposto porque o meu contador não calculou o imposto direito. Chega logo desse jeito. E aí eu fui atrás, por que, que o contador não calculou o imposto direito? Ele foi lá no site da Cefaz, pegou as notas fiscais, os XMLs, né, que é o arquivo que a gente pega, e lá diz que no mês tal ele faturou, por exemplo, R$ 100.000. E o contador pegou aquelas notas, jogou no sistema, mandou até confessou aquela dívida, gerou um imposto e o empresário, com toda a razão, foi lá e pagou. Tá certo? Só que o que, que o contador esqueceu de fazer, por exemplo? Uma rotina simples. Pedir um relatório de vendas. Porque se ele pedisse um relatório de vendas, o que, que aconteceu nesse mês específico? Ele pegou as notas, como eu disse, R$ 100.000, só que no relatório de vendas tinha 120 mil. Ficou de fora 20. Ele, respaldado com os documentos da Cefaz, que ele foi lá e pegou a nota e disse: está tudo certo. Só que se ele tivesse pego
esse relatório de vendas e cruzado, ele ia ver que tinha 20 mil fora, e esses 20 mil fora, ele tem que pagar imposto. E agora ele vai pagar o imposto sobre os 20 mil, mais juros e multa. Entendeu? Só que isso foi um mês. Isso pode acontecer com 5 anos. Entendeu? Então, o que eu quero te dizer? É que precisa de rotinas. Essas rotinas vão gerar cruzamentos, porque um escritório bom, ele tem que ter a visão do fisco. Ele tem que ter aquela mesma visão do auditor, para que ele se antecipe e não evolua para um problema. Tá certo? Então, rotinas, tá bem? A gente precisa de um escritório que adote rotinas. Eu citei essa rotina aqui, mas tem várias outras que você se resguarda a empresa de problemas dessa natureza. Tá certo?